E aí, Marco, beleza? Boa noite. Tudo bem, Thiago? Como vai? Na Beleza, paz? graças a Deus, tudo na paz. Que O pessoal bom. está entrando agora, que eu acabei de conectar. Então, vamos fazer o seguinte: quem já foi entrando aqui, vamos fazer aquele para casa de clicar aqui no aviãozinho aqui embaixo e convidar algumas pessoas para participar dessa live. Essa live vai ter um conteúdo muito legal, principalmente, né, para corretores que têm a pretensão aí de entrar para o MDRT, de conhecer mais o MDRT. Quem não conhece vai conhecer muito hoje. Hoje não vai ficar dúvida, não é, Marco? Exatamente. Espero que não. Estamos aqui para isso. Isso aí. E eu já estou fazendo alguns convites aqui. E aí, na hora que eu acabar aqui, a gente já começa. Sem, Pronto, já sem mandei alguns pressa. convites aqui, o pessoal já vai entrando. Bom, essa live provavelmente vai ficar gravada, então quem não conseguiu assistir, vai assistir depois lá no IGTV e provavelmente futuramente eu estou mandando lá também no YouTube, né? Tem um canal lá que eu estou editando alguns vídeos lá para poder mandar por lá. E o pessoal, enquanto o pessoal está entrando aqui, então eu já vou apresentando aí o Marco, né? O Marco é um colega aí de segmento, né? Uhum. Corretor também, 10 anos, né, de MDRT, qualificado no MDRT, 12 anos de business, né? 12 anos que você está no segmento, né? Exatamente. Há 12 anos atrás eu tive a feliz ideia de aceitar um convite. Eu aceitei a 6 e Que foi uma bom. feliz ideia também. Então, assim, 10 anos já se tornou, então, no próximo, um membro vitalício do MDRT. Muito legal, parabéns, viu? E para mim é uma Obrigado. honra você ter aceitado o convite, estar participando aí, para a gente poder trocar uma ideia e compartilhar aí com os nossos colegas e as pessoas aí do mercado sobre o MDRT, as métricas e algumas dúvidas aí, ajuda aquele que quiser, né, crescer, aquele que quiser desenvolver e conseguir aí se tornar membro do MDRT, que foi muito bom por sinal aí, né, acontecer no dia 3, do dia 7, 3 a 7, né, desse mês agora, não foi? Foi, 2 semanas, foi. né? A gente teve que se adaptar à questão de ser da pandemia, né? Então, aquilo que era um dos diferenciais do evento, você está pessoalmente trocando ideia com gente mais experiente, gente que está há 50, 40 anos no business. Infelizmente, como o mundo todo teve que se adaptar, o MDRT também fez a sua reunião anual. A gente vai falar um pouquinho sobre o Annual Meeting. Uhum. E foi virtual também. A gente estaria, né, em Anaheim, como esse ano seria em Anaheim novamente. Para mim seria um prazer em dobro, porque o meu primeiro MDRT foi em Anaheim, Foi lá? foi em 2012, então eu voltaria para casa, aí, voltaria para o primeiro lugar, a primeira oportunidade que eu tive. Mas está tudo certo, vamos guardar energias aí para, se Deus quiser, em Nova Orleans, ano que vem, a gente poder estar compartilhando e vendo Com bons certeza. amigos que a gente fez por esses 10 anos aí já. Verdade. E assim, vai ser o meu primeiro. Na verdade, esse aqui foi o meu primeiro, né? O meu primeiro foi virtual. Eu vou ter essa história para Ótimo, contar lá na frente, né? com Assim, certeza. o primeiro seria na REM, mas o primeiro foi virtual. Mas tudo bem, faz parte. A gente está aí no ano aí muito atípico, né? Mas se Sem Deus dúvida. quiser, vai dar tudo certo e já está dando tudo certo, né? Uhum, Bom, com certeza. vamos, vamos lá então. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é o MDRT. Eu tenho, por exemplo, alunos, tenho colegas que vieram do segmento aí de auto, de outros segmentos, são corretores antigos, porém corretores que ainda não exploraram muito a questão do segmento vida, né? E segmentos que Uhum. podem qualificar aí para o MDRT. Então, o que seria o MDRT para quem está entrando agora e por que se tornar membro do MDRT? Vamos lá. Vamos tentar resumir, é muita informação. Em 1927, alguns corretores de seguro de vida, então o seguro de vida é uma coisa mais nova para o brasileiro, a gente sabe disso. Então, é como pensar há 30 anos atrás, não existia seguro de carro no Brasil. E o brasileiro apaixonado por carro não é uma realidade. Mas aí a coisa começou a acontecer, começou a se perceber a diferença, a necessidade de você ter essa abordagem diferente. Eu, por opção, a gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, eu só trabalho com vida e ramo de vida especificamente, é uma opção minha, a MDRT fala disso também. Mas, de verdade, não adianta você ter um seguro de um bem seu, se o teu principal bem, que é a sua vida, não está segurado. Então, a gente insiste bastante nisso. Se tem alguma coisa que tem que começar, é o seguro de vida efetivamente. Mas em 1927 sempre foi uma coisa de um pouco mais complicado de você, porque
o ser humano, até por uma questão até fisiológica, ele não pensa muito em morte. É uma questão de você evita um pouco esse assunto, porque é um assunto chato, né? A gente brinca no nosso dia a dia. Eu sou obrigado a falar disso porque é meu business, mas eu sei que falar disso o dia inteiro, quando não é o teu negócio, se torna uma coisa chata, uma coisa lúgubre, uma coisa pesada. Então, o MDRT, reconhecendo isso, em 1927, 32 extraordinários corretores de seguro de vida resolveram bater um papo. Então eles se reuniram numa mesa e convencionou-se meio que brincando com a ideia da tábua redonda, né? Então o nosso próprio símbolo é uma tábua redonda. Então formou-se a Million Dollar Round Table, MDRT, que é então, US$ 1 milhão ao redor da mesa, que é a ideia de corretores que tenham vendido, não que eles tinham um ganho, até porque em 1927 US$ 1 milhão seria equivalente hoje a uns 50, 100 milhões de reais, mas muita grana. É bom, Mas né? Um ano. é, é, é a ideia de você ter as corretoras que tinham vendido apólices dessa monta, eles perceberam que é interessante você compartilhar. Então, se você quer uma definição simples para MDRT, é compartilhar para crescer. Então, eu não sei, eu vim do mercado, eu sou formado em Direito, eu sou formado em Psicologia, falo um pouquinho de mim. Já passei por uma série de situações, hoje estou com 50, quase 51 anos de idade, bem vividos, né? Estou novinho ainda, com bastante cabelo ainda, se Deus quiser. Eu tô com 37, estou perdendo aqui. Você está com uma entrada boa aí, rapaz. Mas tem um remédio, depois eu te falo. Mas, Obrigado. enfim, a ideia é de que você não existe, eu não conheço, eu vim do mercado de TI, apesar de ser formado em humanas, sou formado em Direito, sou formado em Psicologia pela Florida Christian University, tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos por um tempo, minha primeira filha é americana, muita história, né? Giovana nasceu em 11 de setembro de 2001. O que você estava fazendo Nossa. nesse dia? História é pouca bobagem. História é pouca bobagem. Hoje a gente tem um outro filho, já está com 14 anos, o Guilherme, nossas bênçãos aí, nossos dois filhos. E a gente esse ano a gente faz 28 anos de casado e a Cris. Ela é Parabéns. uma heroína. Me aguentar realmente por 28 anos, ela é uma heroína, né? Ela tá... Não é fácil, não. Mas enfim, voltando no tema. E os caras perceberam que era legal essa ideia de você compartilhar, tá? Então não existe, pelo menos se eu conheço um business semelhante a esse, tomara que eu venha conhecer um dia, em que eu não me importo em compartilhar conhecimento. Então falar entre nós, falar em concorrência, não é o problema. Por quê? Porque oportunidade tem. Tá? Todo dia morre gente, todo dia nasce gente. E eu tô com 12 anos do business, como você falou, já estou tendo a surpresa e alegria de poder começar a trabalhar com os meus clientes, com os filhos dos meus clientes. Porque Legal. a época em que eu comecei o business, talvez eles não tivessem idade para isso, e hoje já estão com os seus 15, 20, 25. Sim, para jovem é importante ter seguro de vida, é uma outra coisa que você aprende no MDRT, e a vida nos ensinou isso com Chapecoense, com coisas desse tipo. Então, Verdade. efetivamente, o MDRT é uma situação, ele é feito por corretores para corretores, ou assessores financeiros, ou coisas desse tipo. Então, ele congrega apenas profissionais de serviços financeiros e seguros do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Thiago, do tamanho do MDRT, a abrangência e os países representados que participam do MDRT é maior do que a ONU. Então, Top. hoje, a gente se apresenta como Premier Associação de Serviços Financeiros ou de Profissionais de Serviços Financeiros do Mundo, e não é mentira. Então, o MDRT se tornou um grande gigante em que ele tenta e ele busca essa ideia. Não é para, se fala, ser uma melhor ou maior, mas sim a ideia de você conhecer, compartilhar conhecimento e crescer essa associação, que não tem fins lucrativos. A ideia dela é melhorar o nosso business, porque a gente entende efetivamente, o MDRT entende de uma forma muito profunda, que uma sociedade com seguro de vida é diferente. Porque quantas e quantas pessoas, talvez não pela falta do seguro de vida, mas sim pela falta de planejamento financeiro, você viu famílias destruídas porque o provedor dessa família faltou e não deixou nenhum recurso para isso. Então, eu tenho o privilégio de viver numa região muito rica de São Paulo. E eu vivo aqui há muito tempo, eu estou casado há 28 anos. Fora esse tempo que a gente ficou fora do Brasil, eu sempre vivi aqui, desde que a gente casou.
E eu vi já famílias perderem tudo e não terem para onde correr, porque o Isso é provedor verdade. faltou, porque não tinha um planejamento devido. Então, esse business é interessante, eu estou falando aqui com o público de corretores, porque ele pode preservar a vida. Vou fazer uma pergunta, Thiago. Você entraria num avião se você soubesse que esse avião não tem seguro? É, não, não mesmo, né? Não E tem arriscaria, muita não. gente que, e tem muita gente que sai de casa todo dia sem seguro. Sem seguro de vida, porque quantas vezes nesses 12 anos, hoje eu tenho uma carteira de mais de 1.200 apólices que eu administro, tenho mais de 700 clientes, e quantas vezes você pergunta para o cara, legal, teu carro, teu belo carro, tem aí um seguro, tua família, tua casa tem um seguro, tua empresa tem um seguro, mas e você, cara? Você é o teu maior bem. Então, o MDRT ele traz muito isso, de você entender profundamente qual o sentido disso. E eu creio que nesse trabalho, Ricardo, Tiago, eu sei que você também é cristão, como eu sou, eu tenho um tanto de entender a profundidade que esse negócio traz. A MDRT fala um pouco disso. Se você não é um cara completo, não adianta você ter uma vida profissional extremamente rentável, que te traz dinheiro, te traz recursos, se tua vida sentimental está abalada, se a tua vida financeira está abalada, se a tua vida familiar está abalada. Então, esse tripé, ou esse quadripé, é importante que você tenha. Verdade. A gente tem situação, por exemplo, importante que você cuide do seu físico, uma coisa que o MDRT também fala. Então, o MDRT ele traz muito isso, a ideia da whole person, de você ser uma pessoa completa, em que traz, ok, vamos tentar trabalhar, ninguém é perfeito, e não existem coisas boas por aí que não estão ligadas ao MDRT, sem dúvida, mas o MDRT não é para te enlevar, mas sim para te trazer conhecimento. E a gente tem visto, infelizmente, a gente se deparou com essa situação agora na convenção que foi virtual. Então, não existiu impedimento de visto para você entrar nos Estados Unidos, não existia impedimento de custo, porque o custo da viagem ou da estadia você não teve que pagar. Mesmo assim, pouca gente se habilitou, pouca gente foi atrás da informação. Então, a gente fala, poxa, o que está faltando para as pessoas, né? Coragem de aprender, coragem de dizer, eu não sei tudo, eu tenho que aprender mais. E cada vez que você vai, nesses 10 anos que eu participo do MDRT, esse seria meu nono ano presencial, 10º ano que vem, a gente vê, cara, de repente é uma palavra, é um modo de tratar, de você Com poder... certeza. Tem uma ação já que eu já tô me organizando para colocar em prática que eu vi no MDRT desse ano. É mesmo? É Né? excelente, é isso Uma ação aí. de pós-venda. Eu vou compartilhar agora por enquanto, não, mas eu vou colocar ela em Uhum. prática primeiro para depois falar dos resultados dela. Com certeza. Eu falo, cara, a gente tem, eu tive em 2012, todos os anos seguintes, em 17, e falavam para mim no começo, né? Falar, poxa, parece aquela história de sempre tem um passo a mais. É verdade. E falava muito para mim no começo, você tem que ir em 3 MDRTs para tirar um juízo de valor. Sabe quando foi acontecer isso comigo? Em 17. Que eu vi um indiano, que eu nunca talvez teria condição de conversar com esse cara, que atua em Dubai. Quer dizer, a possibilidade. Eu tinha estado em Dubai naquele ano, tinha conversado com outro gringo lá também da MDRT, um inglês. E esse cara, eles eram os amigos, e acabei encontrando esse indiano. E uma apresentação que esse cara fez mudou o meu modo de trabalho. Depois de 2008, 2017, 9 anos de business, eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais e falar: poxa, não é que tem jeito de você falar com esse tipo de pessoa que eu sempre tive barreira para falar com isso. Então, quanto valeu esses 12, 10 anos de investimento? Não tem dúvida. Hoje eu posso conversar com qualquer pessoa sobre seguro de vida, sabendo o que eu estou falando e ter a certeza de que em algum ponto eu vou tocar aquela pessoa. Mas estou me adiantando, cara, desculpa. Não, mas muito legal o que você está falando, porque o que acontece? Eu percebi isso, apesar de ter sido tudo virtual, e assim, a gente Aham. tem aquela questão do calor humano, da gente estar junto, bater palma, porque assim, nos intervalos mostravam, né, os vídeos Sim, daqueles que eram sim, ao vivo, a gente fica naquela com os vontade. atendentes. Mas se você for avaliar pelo conteúdo, nossa, é Não assim, tem duas dúvida. coisas que a gente percebe. Uma coisa que eu percebi muito. Eu aprendi coisas novas e ações novas práticas, e assim, são detalhes. A gente fica achando que o pulo do gato é uma coisa muito grande, às vezes é um Não detalhezinho ali, existe. é uma atenção a mais ali para um cliente numa questão específica, você já vira uma chave muito interessante. E outra coisa que eu percebi é a questão
de como nós estamos, assim, aí eu falo por mim, pelo meu atendimento, como que a gente tem uma prática que o japonês tem semelhante, o americano, outras pessoas têm, porque eles falaram muitas coisas que eu falo no meu dia a dia com os clientes. É Então, assim, impressionante, cara. isso deixa a gente até orgulhoso, porque é muito legal né, compartilhar essas ideias e ver que as nossas práticas são São as semelhantes às mesmas. práticas dos países onde tem uma cultura de planejamento muito maior do que a nossa. Que em tese seriam muito mais preparados ou evoluídos. Eu lembro de uma situação de MDRT também, e eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, por ter morado fora, me expus, né? É uma coisa que eu vejo também que o brasileiro tem um pouco de medo, às vezes, de, mas eu não falo inglês, cara. Cada vez menos você precisa falar inglês para estar lá fora. Isso é ponto. Você tem Google Tradutor, você tem, hoje a gente está brigando com a MDRT há algum tempo e com sucesso, eles têm nos ouvido. E eles falam comigo, eu fui 2 vezes country chair, países que têm uma certa representação, eles colocam um responsável no país. E esse ano eu acabo meu mandato agora em 31 de agosto. Fernanda Cunha, que é uma boa amiga, eu indiquei, e ela vai ser a nova country chair da MDRT para o ano 2019, 2020 e 21, até agosto de 21. E efetivamente a gente tem brigado, olha, dá mais material em português que eu trago mais gente. Eles falavam, traz mais gente que eu dou material em português. Uma questão de custo. É Você uma fala, área, né? poxa, a gente não tem, a gente tem uma condição muito maior, por exemplo, que o México. E o México leva 1.000, 1.200 pessoas, eu levo 150. Como é que pode isso? Eu tenho mais riqueza, eu tenho mais público, eu tenho hoje uma carteira, tenho um absurdo de quantos corretores de seguros existem no Brasil. São mais de 100 mil corretores. E a gente não consegue levar 1.000 para uma convenção em que eu estou falando bem para a carreira do cara. Tem alguma coisa errada nessa equação. Mas o que eu queria te contar, que eu uma vez conversando, não sei se foi 2015 ou 2014, em que eu peguei um gringo, e ele era um judeu, aquele mais tradicional, então ele tinha aquela paramentada, ele estava com aquela roupa toda paramentada, com aquele cabelo, toda aquela trança, o chapeuzinho. E ele Uhum. é de Nova York, não lembro o nome do cara, mas ele é de Nova York. Eu comecei a conversar com ele e falei, cara, qual que é a maior objeção que você recebe? Aí ele falou, vou conversar com a minha esposa. Falei, para, cara, para. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos em Brincadeira, né? 2015, no século XXI. Você está falando que em Nova York as pessoas falam a mesma coisa que falam em Quixeramobim ou em São Paulo? Vou conversar com a minha esposa? Eu falei exatamente isso. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. Então, Verdade. você conversar com pessoas que estão há 50 anos fazendo isso. Tem uma cena que eu tenho na cabeça, infelizmente essa eu não tirei foto. Um senhor que eu julgo aí de seus 75 anos, conversando com uma jovem de 23 anos, talvez fosse o primeiro MDRT dela e o 79º MDRT dele, e eles conversando num café, e ela perguntando como é que você trata esse tipo de objeção, como é que você convida um cliente, como é que você fala isso. Eu falei, cara, que sensacional. E a custo de você estar lá. Ninguém está te cobrando pelo conselho, ninguém está te cobrando pelo. Então você fala, você se julga os melhores. Não, é porque esses caras estão indo lá. Então, primeiro, para você se qualificar, você precisa ter ganho um X naquele ano, vamos falar um pouquinho disso. Então, Uhum. você tem que ter ganho, por quê? Porque não é para cara que está começando no business. Esse negócio, efetivamente, MDRT e continuidade no business são duas coisas muito semelhantes. Se você quer se profissionalizar, aí vem aprender uma nova língua, ficar exposto a isso, aprender novas técnicas, material abundante. Tenho vários livros aqui que eu consulto de quando em vez, de como é que eu faço para falar, objeção do MDRT, são coisas que eu trago e que eu vou lá e consulto. Como é que esse cara trata esse tipo de coisa? Então, livros como Do Fracasso ao Sucesso em Vendas, de Frank Bettinger. Muito Esse bom. livro mudou minha vida. Não sei se você já leu esse livro, aconselho esse livro. Você Eu acha tenho caro ele. em sebo por. Tá? Você cara acha caro em sebo por R$ 13, R$ 15, assim você vai achar caro esse livro. E é uma bíblia de um cara que foi MDRT no passado, um cara que esteve lá, um cara que você fala, poxa, gente é gente em qualquer lugar do mundo. Então é sensacional você estar exposto a isso. Muita gente fala, mas eu vou só gastar. Cara, se você tiver um conselho ou uma ideia que mude a sua abordagem, todo o custo está pago, Não. te Cara, garanto, tudo que com você. certeza. Eu penso que tudo que você fizer para a sua carreira, para o seu negócio, não é gasto, é investimento.
Assim, eu já tive Exatamente. colegas que se qualificaram no MDRT, foram para lá e ficaram mais passeando na cidade, legal, mas perderam praticamente quase todas as palestras. Ah, numa boa. Eu acho que, assim, eu assisti palestras assim, e o bom de ser gravado, assim, um ponto positivo de ser virtual foi porque às vezes aconteciam duas simultaneamente, eu assistia uma, depois voltava e assistia a outra. E isso não acontece no ao vivo, né? Então eu posso contar aí um ponto vantajoso. No ao vivo você não vai ver depois uma que você Com já perdeu. certeza, e vai ficar disponível até o final de agosto. Então, você tem a oportunidade de rever alguma coisa que você perdeu, de ver algum conceito, que você falou, palestras que foram simultâneas, você pode voltar e assistir de novo. Fora isso, Tiago, você tem, se você é membro, você tem disponível o site durante um ano para acessar palestras de anos atrás, material Isso eu para pedi para você consulta, falar. você tem aqui, está Isso que eu pedi cortando um para eu ia pouquinho, pedir não para sei você. se eu consegui te... Você tá me ouvindo? Agora Tá, sim, melhorou. tá. Eu ia pedir para você falar, antes das métricas, quais são, até para que as pessoas entendam, quais são os benefícios de hoje ser membro do MDRT. Né, o acervo, o que, que a gente tem de acesso durante o ano, qual que é o período, né? Vamos lá. Você se tornar membro, está apto se você alcança nas métricas, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Mas o que te abre essa possibilidade? Primeiro, ir ao evento. Então, se você não é membro, e a gente tem uma experiência acontecida recente, não, uns 2, 3 anos atrás, em que uma pessoa de muita condição quis ir ao MDRT, mas perdeu a inscrição. Não é não. O gringo é muito claro com relação a isso e não existe exceção, não existe jeitinho brasileiro. E essa pessoa chegou aí para lá e ficava lá de fora, porque para entrar o cara vê se a tua badge, porque aquilo custa caro, aquela badge, aquele teu ingresso custou R$ 1.000, US$ 1.000 efetivamente, 995 para ser mais exato. Então, quem não tem a badge não entra. Você pode ser quem você seja, eles não deixam você entrar, porque é um respeito a quem fez como tinha que fazer no tempo certo. Legal. Então, o que você tem acesso? Tem acesso a ir ao evento, então eu me torno apto, não sou membro. Então, eu fiz a minha produção, e aí a seguradora me manda essa produção, eu mando a MDRT e falo, olha, essa seguradora está assertivamente afirmando que eu tenho essa produção, então eu alcancei o mínimo para ser membro da MDRT. Pago a membresia, isso é uma coisa. Então, com a membresia eu tenho acesso ao site, onde eu tenho vídeos, tenho palestras, tenho acesso à plataforma de mentoria, que é um caso muito legal, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho com relação a isso também. Então, a mentoria, que é muito interessante de você ter acesso, beleza, eu tenho acesso a toda essa informação. Durante um ano, eu sou membro, porque eu paguei para ser membro. Em sendo membro, eu posso ir ao evento e posso usar o logo, posso dizer que eu faço parte do MDRT. Muito comum, quando você está numa conversa com o cliente, e como a gente usa isso no cartão de visita, agora está um pouco mais virtual, né? Fica mais difícil você Uhum. fazer isso, mas a referência é importante. Olha, o que é esse MDRT no teu cartão? Eu faço parte de uma associação que apenas 1 a 2% dos profissionais de serviços financeiros do mundo se qualificam para isso, não é todo mundo que vai, que pode. Tá? Então, o que eu estou falando é o que tem de melhor no mundo, é o que tem de mais acessível, são informações importantes. E o teu cliente dá valor por conta disso. Você Com não estar certeza. falando, não estar falando com qualquer, está falando com alguém que entende daquilo que está tratando, daquele que sabe, aquele que sabe do que está falando e pode trazer experiências que outros você ouviu efetivamente, tá? Então, você tem acesso a isso. E indo ao evento, você vai estar lá, você vai ter condição de compartilhar e 100%, cara, das pessoas com que você se prontifica, se o cara pode, ele conversa contigo. Não importa se ele tem hoje uma gama e um dinheiro enorme, porque já faz isso há muito tempo. Nós sabemos que seguro de vida invariavelmente tem uma boa remuneração, a gente sabe disso. Isso no mundo Uhum. inteiro, porque não é uma coisa muito simples de vender. Se fosse fácil, todo mundo fazia e não precisava da gente, né? Efetivamente, Verdade. a coisa se resolvia por só. E por isso que Joe Jordan fala, não importa se vai cada vez mais ficar eletrônico, não faz diferença. Eu faço a diferença. E você É percebe isso isso aí. claramente
você estar preparado para isso que faz todo o enlace da coisa. Então, quanto mais você se preparar, tem um grande amigo que faz parte, que está comigo desde o meu início no MDRT, ele tem um ano mais de MDRT comigo, e ele fala, é meu MBA. Eu invisto todo ano no meu MBA. É De uma fato. semana que eu fico fora do meu trabalho, eu não levo família, também não levo família, e ele fica realmente internado ali, estudando, trazendo novas experiências, porque é uma hora de você... Cara, se você quer passear, eu costumo brincar com as pessoas que eu acabo fazendo a mentoria e trazendo para junto para falar de MDRT. Eu quero o seu corpinho de domingo à tarde a quarta de tarde, porque isso é o tempo do MDRT, tá? Só que as noites são suas. Porque eu peço que você chegue às 8 e você vai sair às 5h30, 6 horas, segunda, terça e quarta. O que você faz entre esse período, o problema é seu. Então, muita gente me fala, mas o cara vai lá só para passear, porque algumas seguradoras dão isso como um benefício e alguém só usa para passear. Cara, eu não posso entrar na mente da pessoa e mudar a cabeça da pessoa. O que eu posso trazer, olha, você está perdendo uma tremenda oportunidade. Ou você está pagando do seu bolso uma fortuna, então hoje a gente estima em torno de US$ 5.000 para você pagar todas as taxas e ir ao evento, mais o que você vai gastar lá. Hoje não é barato para um brasileiro, você está falando de R$ 25.000 por ano para você investir nesse negócio, mas é um Uhum. investimento. Porque uma palavra que você ouve, uma modo como você trata, e conhecimento, Tiago, eu gosto muito dessa ideia do conhecimento. Uma vez eu vi um vídeo, o cara falando sobre academia, e eu uso isso para conhecimento. Quando você vai na academia a primeira vez, você volta todo bombado já, tudo pronto, Não magrão. mesmo. Isso depende de muito tempo de investimento. Conhecimento é igual. Muitas vezes você vai numa aula, você fala, o que eu aprendi nessa aula? Nada. Mas você vai acumulando, acumulando. Quando você vê, você é um cara que fala de qualquer assunto, você é um cara que tem exemplo de toda e qualquer coisa que você possa tratar. Você lembra de situações porque o conhecimento foi agregando. A ideia de você colocar em uma tábua que aguenta 500 quilos, coloca 500 quilos de uma vez só. Provavelmente ela vai quebrar. Agora, se você colocar lâminas de 10 quilos a cada vez, você vai chegar naquele 500 quilos sem aquela tábua que é a tua cabeça quebrar. O conhecimento é Verdade. isso, é acúmulo. Então, o MDRT fala muito disso, de você ir acumulando conhecimento. Fora network. Então, esses dias um cliente me pediu, falou, olha, eu estou migrando para os Estados Unidos, eu preciso de um seguro de vida. Eu falei, olha, infelizmente a SUSEP não me permite que eu faça a tua pólice se você vai viver lá, se você não vai ter mais vínculo fiscal no Brasil, eu sou obrigado a te indicar um amigo de lá. Então, até para a vida pessoal, minha filha é americana, ela vai estudar nos Estados Unidos em breve, e eu precisava de conselhos simples, como quanto custa um telefone, uma linha telefônica para americano aí. Liguei para meu amigo, a gente conversou meia hora, 40 minutos, e cada coisa que ele falava eu ia anotando, eu falava, poxa, esse cara onde eu conheci? Esse cara eu conheci em Nova Orleans em 2015, 2016, ficamos amigos, tive a oportunidade de morar na Flórida, minha família mora na Flórida, tive a oportunidade de ir 2 vezes no business dele, ele apresenta como um amigo do MDRT. Quer dizer, fala, qual o preço disso, cara? Não tem como Verdade. você falar, poxa, é ruim. Não é por isso, não é por aí, entendeu? Não, com certeza. E assim, você ter amigos, igual eu recentemente eu fiz uma amizade aí com duas pessoas. Um que participou de uma live comigo, que a gente conversa muito e eu vou encontrar com ele o ano que vem. Ele mora em Las Vegas, ele é um dos atletas mais antigos que participa do Cirque du Soleil. A Que gente fez legal. uma live falando de alta performance no ano passado. Esse cara virou um amigo, a gente conversa, ele me dá várias coordenadas de lá, liga às vezes para pedir sugestão de alguma coisa, eu converso com ele de outra coisa. A gente conversa assim. Hoje a gente tem essa facilidade de conexão internacional. Né? Recentemente eu estava conversando com dois colegas lá de Portugal, um da MetLife e um que tem uma corretora que trabalha com tudo. E a gente Quem que trocando era? ideia, o da O MetLife Antônio? é o. Não, não, não. O nome dele é Carlos. Não conheço. Eu Anto... conheço o Ah, Igor, não. conheço o Antônio. O Igor eu conheço também. O Antônio eu não Igor conheço, não. Brito, O Igor gente Brito, eu boníssima. conheço. Conheci no MDRT. Então, como é que é? Você conheceu ele no BD? Ele Eu é conheci membro, ele em né? Los Angeles, na MDRT, sim. Pô, Gente legal. boníssima. Então, Marco, aqui.
Quais são as métricas? Eu sei que esse ano as métricas do MDRT, elas diminuíram, né? Em função da pandemia. Só que nós tivemos um benefício do nosso segmento ter crescido, né? O percentual do nosso segmento, ele cresceu e o crivo para poder entrar diminuiu. Ou seja, aumentaram as chances de mais pessoas se qualificarem. O que Tá me aconteceu? ouvindo? O que o MDRT, perfeitamente, o que o MDRT fez? É. Como até porque a pandemia é uma coisa nova para todo mundo, tá? Então, até em 2000 e 2019, como é que ele usa o critério? Basicamente, é aquilo que você colocou. Então, a ideia do MDRT é de você sempre progredir, ok? Mesmo eu ou aqueles que já são membros vitalícios, eu posso e devo, eu posso fazer nova produção para me qualificar para o ano que vem. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de 2019 para 2020. Quem estava apto a ser membro em 2019 ou fez o número para poder ser em 19 para poder usar isso em 2020? Quem tinha feito 142.500 reais de grana no bolso? O que é isso? Não, isso aqui eu estou olhando errado. 189 mil reais, perdão. Então, se você fez de novos negócios no ano, então a ideia do MDRT é sempre aquele cara que está buscando mais. Então, não é comissão recorrente, é aquele cara que fez de novos negócios recebidos durante o ano. Então, vamos lá. Eu tenho hoje na minha seguradora, a seguradora a qual eu represento, você tem lá uma comissão de 12 meses agressiva e depois vem renovação. Então, se eu fechei o negócio em julho e recebi 6 meses, esses 6 meses computam para esses 139.500. Então, eu tenho que ter feito 189.500 no ano de 19, pelo De menos, comissão. para que eu possa ser membro em 2020. Então, a seguradora vai me afirmar, atestar isso, chama Certify Letter, uma carta certificadora da seguradora falou, Marco Vação Dias, com a corretora dele, alcançou esse número, então ele pode se qualificar a membro, ele é qualificável a membro, vai pagar a membresia e vai ser com o processo que eu já te falei. Se eu faço 3 vezes esse número, eu sou COT of the table, então um cara que fez 3 vezes o número de membro, ele é COT. Se ele fez 6 vezes esse número de membro, a corretora a qual ele participa, o número que a SUSEP reconhece dentro daquela apólice que você vendeu, aquele número certificador que você é um corretor, é o que vale para a seguradora te dar essa carta. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm prepostos, normalmente o cara que tem preposto, ele usa o número da SUSEP dele para submeter aquela proposta ou aquela apólice de seguro. Esse número é Uhum. que importa, é o número ao qual vai. Por isso que em alguns modelos de negócio em que você é a própria empresa, como eu sou hoje a minha Eu própria também. empresa, a produção que eu faço. Agora, se eu sou uma corretora que eu tenho 15 prepostos e esses caras trabalham e colocam no minha SUSEP para submeter a proposta, vale o número desse cara. Então, existe esse caso. Para mim, pouco importa. Importa se o cara foi capaz de gerir essa empresa, perfeito. Se o cara foi capaz de fazer ele mesmo o número, perfeito. Não tem diferença alguma nesse sentido. O que a MDRT fez? Ele falou, olha, a pandemia a gente entende que vai ser um número, pode ser complicado para alguns. Então ela baixou esse número. Então, a primeira coisa que ela fez, para esse ano, quem quiser usar a produção de 2020 vai ser 129.800, ao passo que ela vem aumentando ano sobre ano, esse ano ela baixou. Além disso, ok, então eu nunca fui membro, não fui membro em 19, eu quero ser membro em 20 para ir em 21 para poder usar as benesses e os direitos que eu tenho sendo membro em 21. Então você vai ter um atingimento menor, 129.800 em vida individual, em vida em grupo, tem toda uma regra. No site da MDRT explica essa regra direitinho lá, tá? São comissões de novos negócios, não são renovação, não são verbas recorrentes, e sim novos negócios, legal? Não Só conta a que, Previdência, né? se Igual o você... rapaz perguntou aí também, o Não, Rafael. Não conta a Previdência. não. É vida individual, é risco. É risco. Previdência não é risco. São produtos que envolvem risco, ok? Então, se o cara tem lá, efetivamente, e se em 19 ele fez para 20 e ele se qualificou para 20, ou ele teve o número para 20, ele pode ter feito zero em 20 para 21. Ele pode usar o número de 19.
Esse entendeu? eu vi, esse é muito Então, legal. então eu vou repetir. Se o cara fez em 19 para 20, se tornou apto, ou seja, ele pode ser membro em 20, sendo ou não membro, ele pode em 21 usar aquele número de 19. Mas ok, eu não fiz o número em 20 e em 19 eu quero ser membro em 21. Ele vai usar o número de 20. E aí ele baixou a régua para dar mais possibilidade das pessoas, porque se a pandemia trouxe problemas para alguns, ele abriu a porta de você poder, baixando essa régua por enquanto para 129.800 e você ser membro em 21 e usufruir de todas as benesses disso. Ir ao evento, usar o site, falar que você é MDRT e tudo mais, tá? Então, essa foi a ação que a MDRT fez em relação à pandemia, ok? Mas voltando um Bom, pouquinho, teve um colega quem aí se que... qualifica? Pode falar. Ah, tá. Teve um colega que até perguntou se todas as seguradoras de vida do Brasil estão aptas para indicar. Praticamente todas, Infelizmente, não. inclusive é um compilado. Inclusive você pode fazer um compilado, você não precisa necessariamente você Perfeito. ter uma produção só em uma, né? Perfeito. O que na verdade é que a gente percebe muitas vezes, Thiago, que é uma coisa um pouco nova para algumas seguradoras, mas a gente tem tentado educar as seguradoras nesse sentido também. Conversar com o marketing da seguradora, porque algumas não têm acesso a isso. Então, a gente, infelizmente, tem umas 4 ou 5 que já conhecem a MDRT, que valorizam a MDRT, e a gente vem insistindo, enquanto o Country Chair, tive várias reuniões com várias seguradoras, falando, olha como é importante que o teu corretor seja um cara mais capacitado. Então, você dá isso como um prêmio, ou você incentivar com ranking, ou pagar parte para o cara, é importante. E algumas seguradoras têm nos ouvido, graças a Deus, com relação a isso. Mas o que vai pegar nesse momento é quando a seguradora vai validar essa carta, essa Certified Letter. Que ela vai ter que mandar essa carta, mas você pode e deve. Eu sou multimarcas. Eu tenho lá 4 ou 5 produtos distintos ou seguradoras distintas que eu represento. Pega essa produção em cada uma, você monta o teu arquivo, você entra no site da MDRT e manda essas cartas certificadoras. A MDRT vai validar, fala, ok, você pode ser membro. Te manda um e-mail com o teu ID, se você nunca foi, ou o mesmo ID, ok, você pode entrar no site, pagar para ser membro e aí usufruir das benesses que isso lhe dá. Tá? É Legal. basicamente isso aí. Bom, e fala um pouco aqui sobre algumas dicas, né? Tem muitas pessoas que falam assim, pô, mas eu estou na metade do ano, já passou da metade do ano, e agora? Será que eu consigo? Perfeito. Algumas dicas aí para os nossos colegas conseguirem Basicamente, ainda esse ano. o MDRT, ele usa como critério, basicamente, aquilo que você recebeu. Então, pelo menos na minha seguradora a qual eu represento, ela tem assim, você pode ter uma pólice que paga anualmente o prêmio anual ou o prêmio mensal. Se você paga anual, ou se você recebe esse prêmio anual, a sua seguradora recebe esse prêmio anual, toda aquela comissão vale para o MDRT. Então, eu tenho lá uma pólice que eu vendi em outubro, que me paga, sei lá, R$ 400 de comissão por essa apólice. Se eu fosse contar, se essa apólice é mensal, ela vou receber 400 em outubro, novembro, dezembro. Valeu R$ 1.200 apenas. Porém, se eu recebo os 4.800, grosso modo aqui essa conta, ou os R$ 5.000 que eu recebo dessa apólice como comissão, esses 5.000 valem. Então, é importante. Qual que é a dica? Se você tem apólices e o teu cliente tem poder financeiro para isso, eu não sei como é que as outras seguradoras trabalham. Eu creio que é da mesma forma. Se você Sim. paga anual, você tem um desconto. Na verdade, é ao contrário. As seguradoras, elas financiam o mensal para o cliente. Então, se você falar para o cliente, olha, se você pagar anual, ou pelo menos o tempo que falta para o aniversário da apólice, se você adiantar, eu tiro a TJLP, que no meu caso é 0,09%, e aí você tem a condição de ter esse 7,4% de diferença do que você pagaria da soma dos mensais contra o anual. Muitas vezes o cliente tem a grana disponível, ele fala, poxa, 7,4% na cabeça é interessante. Então eu posso pagar anual, primeiro, tira da frente, aquela ideia de bater no cartão do cara um valor todo mês acaba, e ele vai pensar nisso no ano seguinte só. Então é uma estratégia que a gente usa muito. Eu tenho Começa encontrado a algumas olhar número. pessoas, e às vezes por falta até de perguntar, a gente deixa de perceber os clientes que têm esse perfil. Tem clientes
que às vezes nem pensam assim tanto no desconto. O cara já tem um hábito de fazer todo o planejamento dele de forma anual. Não é uma cultura assim do brasileiro, é uma cultura mais do americano, né, que pensa muitas coisas de maneira anual, mas tem muitos brasileiros que já são assim. E às vezes a oportunidade é só você perguntar ali, pô, vou te apresentar anual, o cara vai e fecha. E você ali, às vezes, vai fechando mensais. E outra, fechando anual, você também garante a qualidade do seu cliente. Seu cliente não vai sair pelo menos um ano, você tem certeza que ele está garantido ali, né? A famosa persistência, né, dessa policy, que pelo menos no nosso negócio você conhece bem, que você já representou essa companhia também, e você sabe que isso conta bastante, no nosso caso, a persistência. Então, quanto mais você conseguir trazer para o anual, melhor nesse sentido. E para MDRT, assim, o inverso também é ao contrário, Thiago. O cara fechou uma policy em janeiro, aí a partir de fevereiro ele começa a receber esse mensal. Em novembro, ele cancela essa policy, os meses 11 ou 10 meses que você recebeu são tirados da conta. Isso é uma outra coisa. Tá? Então o cara tem que virar o ano com aquela pólice ativa e você recebendo por aquela pólice. Então é uma coisa importante. Ah, mas no meu caso, a minha seguradora não acrua esse dinheiro, não pega de volta. É um caso específico da minha seguradora, mas por MDRT, ele conta. Tirar esse número conta contra o seu atingimento. Então, você não atingiu aquele valor porque você não teve aquela pólice vigente na virada do ano. Então, para o MDRT, basicamente o que conta é aquilo que você recebeu durante o ano, de novos negócios. Então, se você tem bônus sobre os novos negócios, conta. Ah, mas eu tenho uma pólice que já está no terceiro ano. Aí não conta, porque já é recorrente. Então, existe se você entrar no MDRT, no site da mdrt.org, tem lá um documento que fala direitinho o que encontra, o que você pode usar, o que você não pode usar. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para efetivamente. Meu Instagram está aí, passa a mensagem, a gente vai atrás. A minha intenção como Country Chair, e eu gosto muito disso, a ideia de você compartilhar, porque isso acaba nos acrescentando mais e mais, é levar mais gente para crescimento. Porque eu acredito, Thiago, sinceramente, mais gente preparada, mais gente falando bem, falando em ética. Esse é um ponto importante. A gente tem visto, e não está errado, tá? Porque está na posição delas. Talvez se eu fosse um diretor de uma seguradora, eu pensaria igual. Que não importa de onde, não importa a receita que venha. Se nós não tivermos ética entre nós, como corretores, se a gente não se respeitar como mercado, ter uma classe forte, pessoas que falam a mesma língua, que tem essa consciência de você falar, poxa, peraí, isso é bom para o meu cliente, é bom para mim, é bom para minha seguradora, é o tripé. Ah, não, eu vou prejudicar uma pessoa. Eu já vi situações de que caras que apólices muito boas feitas porque é uma outra seguradora, porque é um outro, o cara vai e derruba, simplesmente pelo fato de derrubar e roubar o negócio, entendeu? Você fala, cara, peraí, se esse cara morrer nesse meio tempo, como é que vai ser? Esse capital sugado que ele tinha, então, tudo isso é uma coisa de você relevar. Tá, então, você então não é comercial? Muito pelo contrário, eu sou extremamente comercial. Só que eu tenho que pelo menos avisar meu cliente, olha, você tem uma situação aqui que se você quiser, você pode migrar para cá. Mas fica a teu critério. Você está falando disso, essa questão é... Pode falar. Não, pode concluir que eu vou falar aqui em seguida. Não, esse é um ponto importante. Eu tenho isso para mim. Então, muitas vezes eu falo, olha, não é compliance, mas é ético. Não está juridicamente errado, mas está sem ética, entendeu? Eu recebo muitas mensagens de corretores, às vezes perguntando algumas coisas. Teve um que me perguntou, Thiago, como é que eu viro um cliente de uma seguradora para outra? Como é que você faz isso? Eu falei assim, cara, isso não é uma prática comum, não é algo que você tem que fazer. Você fala assim, eu trabalho para ficar virando clientes de uma seguradora para outra. Não, apesar de que tem muitas pessoas que fazem isso. A questão é, eu avalio o que o cliente tem. Se o que o cliente tem não está coerente com o que ele deseja ou com as necessidades dele, eu posso oferecer uma melhoria. Ou se realmente, de fato, a seguradora tiver o mesmo nível nos detalhes das condições gerais, porque muitas pessoas caem nessa armadilha, principalmente, eu peguei um seguro muito mais barato, tudo mais, beleza. É a mesma coisa que você está na frente de um médico, né? Você está com uma cirurgia de risco. Você quer pegar um médico mais barato ou um médico mais caro? Onde você vai confiar mais? Então não é só questão de preço. Não importa se ele é mais caro ou mais barato, né?
Exato, o melhor. E o melhor, você precisa de avaliar os detalhes. Por isso que é muito importante que o corretor conhecer condições gerais. Quando todos Com esses certeza. critérios estão alinhados e o cliente está ciente daquilo que ele está perdendo ao sair dos critérios de carência, essas coisas todas, aí sim dá para a gente fazer uma transição, que isso é normal. É normal até porque tem cliente de banco que sai para corretor, seguro que vai para banco e assim vai. Mas não é algo que você trabalhar desse jeito, você viver disso, não dá certo. Né? Exatamente. Daqui a pouco você está tirando cliente seu mesmo para outra seguradora e você É. fica fazendo um leilão ali. Aí não funciona. Mas é Mas muito legal essa uma lei questão. que existe, Tiago, uma lei que existe e é forte, e a gente tem essa questão de acreditar em Deus, né? Se tem uma lei que é espiritual que funciona, é a lei da semeadura. Então, se Verdade. você planta, você colhe. Então, vira e mexe, a gente mesmo, dentro da própria seguradora, a gente bate em algumas situações, você fala, cara, eu costumo dizer para os meus amigos, os meus clientes, espera, você vai ver. É vida curta, é o famoso vida curta. Porque ele vai perceber um dia que o que ele fez lá atrás plantou para ele uma tempestade que ele vai falar, poxa, de onde veio isso? Eu falei, cara, mas eu não preciso me preocupar. Eu faço o meu trabalho honesto, faço o meu trabalho justo, tento mostrar para meus clientes aquilo que eles têm. Estava conversando com um cliente agora há pouco, o cara ficou surpreso com a minha sinceridade. Eu falei, cara, é isso mesmo, não adianta você comparar seguro de vida com investimento. Ah, mas já me falaram. Eu falei, cara, esquece o que te falaram. A verdade é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não adianta eu te dourar a pílula, até porque você é um cara que conhece do negócio. Fala, tem o curso disso, curso daquilo. Eu falei, pois é. Então, na verdade, a gente tem que ser muito claro, e isso é uma coisa que a gente vê muito evidente no MDRT, a questão de transparência, honestidade, porque a minha proposta com o meu cliente, ainda que eu tenha já 50, não parece, mas tenho, o não parece foi próprio, mas a ideia de você, cara, vou acompanhar esse cara por 20 anos, muitos eu vou pagar o sinistro ainda, já paguei 27 na minha carreira em 12 anos, muitos eu vou pagar o sinistro. Muitos Verdade. eu vou ver a família chorando no enterro. Então, se eu não tiver feito um bom trabalho, esse peso vai recair sobre meus ombros, e isso eu não quero, não. A gente não pode ser, né? Os profissionais desse aqui não podem ser aventureiros, né? A gente está lidando aí com vidas, né? Exatamente. A gente tem que considerar Exatamente. que isso é uma carreira, não é um bico, não é uma aventura, não é para eu levantar uma renda rápido e depois eu sair fora, como assim, né? Tem pessoas que infelizmente andam nessa linha, mas é uma carreira e que é muito nobre, por sinal, né? Porque você está lidando ali, você vai mudar vidas de pessoas, né? Exatamente. Às vezes ali você pode parecer ali um ferrinho de dentista em algum momento ali, na hora de o cliente tomar uma decisão, mas você pode ter certeza que ele e a família dele, na hora de precisar, eles vão te agradecer muito por ter feito isso, né? São E frases que eu, você aprende. Você falou de frase MDRT, né? Tem seguro de vida normalmente, é uma coisa que as esposas detestam, mas as viúvas adoram. é verdade. Uma frase Eu, MDRT para eu, vocês. eu, eu usei essa frase uma vez e eu fechei um negócio desse, você acredita? Eu estava com um casal e o casal, o marido estava querendo fazer muito, a esposa, não, porque tem a natação da criança, tem isso, tem aquilo, tal, 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 tal. Aí eu falei assim, olha, eu conheço algumas esposas que às vezes não entendem um benefício ou não acham que é o melhor momento para fazer um seguro. Mas eu não conheço nenhuma viúva que negou um cheque da seguradora. Aí ele olhou para ela assim, ele falou, tá vendo? Eu falei assim, ele tá fazendo isso por vocês. Ela é mesmo, tal, e foi, aceitou e fizeram o plano. Então assim, Pronto, pronto. o legal é que a gente convence e mostra os clientes falando somente a verdade. A questão é que a verdade, às vezes, não é falada, porque tem muitas pessoas que querem mais manter uma boa aparência ou ter uma política de boa vizinhança do que, às vezes, se apertar ali um amigo seu, uma pessoa que você conhece, para falar uma verdade. Que ele precisa de ouvir, mas não é cultural nosso ficar conversando sobre isso, como você começou Cara, hoje mas aí a conversa. você vai para a tua família, todo mundo da tua família tem seguro? Aí você brinca, né? Você fala, pô, peraí, para meus cunhados, né? Porque se estourar o pipoco, vai para cima de você, né? A brincadeira à parte, mas é verdade. Então você fala, cara, eu costumo brincar, né? Eu sou muito bem pago para falar a verdade. Então, perdi amigos, com certeza. Tem amigos que me evitam em rede social, me evitam no WhatsApp. Cara, paciência, estou fazendo bem. E eu perdi muito tempo.
por conta de mudança de vida, né? Então eu cresci no ABC de São Paulo, depois eu já morava, quando eu fiz a faculdade, já morava na Zona Oeste, e acabei, então perdi o contato com esse pessoal, depois eu fui embora para os Estados Unidos, acabei ficando. Então, em vários momentos da minha vida eu perdi contato, e a gente acabou voltando depois com o WhatsApp, com o Facebook, e todos esses meus amigos, depois eu tive a oportunidade de abordar e falar de seguro de vida. E para 100% deles eu falava a mesma frase, cara, é difícil para mim às vezes, é síndrome de corretor, né? Falar de business com um cara que é meu amigo, que eu não vejo há 20 anos. E 100% deles eu falo, cara, não tem problema nenhum em falar isso. Então muitas vezes é medo que você põe na sua cabeça de achar que o teu amigo não vai gostar porque você está querendo se aproveitar de uma situação por ser amigo dele para vender um cara. Muito sinceramente, olha, você querendo ou não, continua o seu amigo. Só que eu não durmo tranquilo se eu não te falar uma verdade. Você precisa disso. Se você não quiser... E uma dica para os colegas é que quando eu fui visitar alguns amigos e pessoas realmente próximas, grandes amigos, eu fui de terno, gravata, do jeito que eu sempre trabalhei. Aí o cara falou, não, Tiago, você está aqui na minha casa, você precisava de ter vindo desse jeito, não? Eu falei assim, não, mas aqui eu não estou somente como seu amigo, não. Aqui eu estou para te mostrar um trabalho muito sério. Porque muitas vezes as pessoas... Você comeu pão de queijo? Não tem jeito de não comer pão de queijo. nem tomar um cafezinho. E o cafezinho tá também. Muito sério, Thiago. Tem que dar uma brincada, cara. Pão de queijo sem café. Não, eu trabalhei na região de Manhuaçu. Você fala que mineiro gosta de pão de queijo e gosta mesmo. Eu fui para Manhuaçu uma época, que é uma região de cafeicultores aqui de Minas Gerais. Eu atendi muitos clientes lá. Lá até o dono da banca de revista tem um pezinho de café. Você vai na casa de qualquer pessoa, você tem que tomar um café. E o café é dele. Então, assim, eu voltei exalando café. Tava o perfume de café. Mas eu nasci em Ituverava, interior de São Paulo. Faltava 30 quilômetros para chegar lá, mas não deu tempo. A bolsa estourou antes. Você tem um pezinho aqui. Você tem um pezinho, tem um pezinho em Minas. Sou desconfiado, aqui, você nem imagina. Que quem vende para mineiro, vende para qualquer um, né? A Fabiana tá falando que até chimarrão toma, assim, é porque eu tomei um chimarrão esse para trás e eu postei também, que eu gosto do chimarrão também. Eu acho que tem o mesmo efeito terapêutico aí do café, né? Você toma um cafezinho para ter aquele efeito terapêutico, de desestresse. Eu tomo café sem açúcar, porque eu lembro de chimarrão também, cara. Eu só tomo sem açúcar também. Chá amargo mesmo, isso é muito bom. Pessoal, para a gente poder começar aqui a finalizar, além do tudo que o Marco falou, eu queria aproveitar para falar também, para você aproveitar e recapitular sua carteira. Tem clientes antigos que às vezes precisam ser revisitados, né? Às vezes um cliente ali que teve um filho, você não sabe, e pode estar uma oportunidade de você melhorar o plano dele. Tem clientes que não quiseram fazer com você lá atrás, mas se você tiver o contato dele guardado, pode ser que esse seja o momento. Eu tive um primo assim, um primo médico. Esse meu primo, olha o que abriu de portas, Marco. Esse primeiro médico, eu liguei para ele na época que ele estava estudando ainda, estava no 4º ou 5º ano. Residência, não quis nem me receber. Me procurou esse ano, marcou uma reunião dele com mais 3 médicos amigos, 2 médicos e um advogado. Fiz o plano dos 4, da esposa de um, do amigo de outro. No final deu 10 planos. Isso eu falei em questão de 2 meses. Delícia. E aconteceu isso 2 anos depois que a gente conversou. Por quê? Porque a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer, porque o cliente ali às vezes pode não estar no momento dele. Mas se você recapitular a sua carteira, você que mexe com auto, o cliente já confiou em você uma vez. Você que mexe com plano de saúde, o cliente já confiou em você para fazer o plano de saúde, por que não confiaria agora? A abordagem é diferente, mas a confiança já teve lá atrás. Então, assim, são todas dicas para a gente poder encher o próximo MDRT de muitos brasileiros. E eu tenho certeza que uma vez que você participar, corretor, você não vai se arrepender. Olha que eu não fui no presencial, eu fui no online e não me arrependi, né? Porque o presencial tem aquele calor, você está fora do seu país, tudo mais, conhecendo as pessoas, mas tudo bem, ano que vem eu estou lá, né? E Esperamos você lá, cara. Ver todos vocês aí que estão participando da live e aqueles que também vão assistir depois dessa live ou no YouTube também,
que vocês se esforcem e peguem dessas dicas e de outras dicas que a gente vai compartilhando. O meu Instagram está disponível, o do Marco eu tenho certeza que também está. Com certeza. Dar dicas, ajudar, a gente quer fortalecer o nosso mercado. Se vocês puderem printar a tela aí e compartilhar também nas redes sociais de vocês, eu vou também compartilhar. Quem gostou, marca os colegas, porque vai ficar salvo no meu IGTV, né, para vocês reassistirem. Aqui a gente falou das métricas do MDRT, a gente falou o que é o MDRT, por que se tornar membro, o que você encontra como membro, né, quais são os benefícios. Eu te falo que só com a logo do MDRT eu já tive benefício com o cliente, de credibilidade, quando ele me perguntou, igual você falou, e de alunos do próprio curso meu, que eu tenho um curso para corretores de seguro de vida, e assim, chancelou meu curso, ou seja, foi a melhor hora de eu ter me tornado membro. Então, ou seja, é fantástico, fora o conteúdo que a gente aprendeu muito, né? Marco, eu queria te agradecer muito aí a disponibilidade, né? Eu tenho, sim, também aquele desejo não só de ajudar os corretores, mas também da gente poder fortalecer o MDRT. Então, assim, me considere como um colega para poder te ajudar nesse papel aí de querer. Tudo que tiver de MDRT pode me mandar, porque eu sou fã, né, desse trabalho do MDRT. E já vim acompanhando mesmo antes de ser membro, né? Muitas coisas que a gente fala hoje são frases que vêm de lá, né? Sim, você imagina que vem de lá, depois você fala, poxa, onde que o cara ouviu isso? Aí descobri. Vem de lá e assim, e ver que as nossas práticas estão cada vez mais elevando o nível de qualidade. Isso é muito legal, faz que o nosso Brasil aí vai ficar cada vez mais protegido. Nós estamos num momento ideal para seguro, momento que as pessoas já estão pré-despertadas, né? As pessoas já estão começando a ficar mais preocupadas com isso. Que eu brinco, que aquilo que eu falo há 12 anos pro cara, o cara não acreditava, agora ele resolveu acreditar porque o Covid matou o vizinho dele, entendeu? Então, simples. Agora ele está vendo. Então, verdade. Vendo que é verdade. Simples assim. É isso aí. Marco, muito obrigado. Quer dar alguma consideração final? Alguma coisa? Tranquilo? Cara, eu acho que a palavra que eu só posso resumir é longevidade e profissionalismo. É isso que a MDRT quer. Maravilha. Então, quando eu falo de MDRT, eu tenho uma apresentação que em 2012 ou 2013, eu tirei uma foto em que, não consigo mostrar aqui, mas essa foto me chamou muito a atenção, porque é um senhor de uns 75 anos, e ele está antigamente não tinha, hoje tem, quando você vai para o evento, tem lá a própria apresentação toda, está tudo no celular, você pode acompanhar, vendo, tudo mais. Mas enfim, era sempre foi um book, né? Um procedure. Você tinha na mão lá esse book. E ele estava observando, ele estava de óculos, pela idade, e ele estava com uma lupa, cara. Uma lupa desse tamanho assim, olhando. Eu falei, cara. Falta um minuto e meio para cair a live. Eles avisam agora. Olha isso, que sensacional. Quanto tempo eu posso ficar nesse business? Eu posso ter uma condição de mesmo até já bem idade, olha que carreira que eu posso abraçar e que eu posso ter sucesso ainda. Então, fica a dica. Se você quer longevidade e se você quer profissionalismo, busque as melhores fontes. Ali você vai encontrar efetivamente. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Amém, você também. Sucesso para nós, sucesso para o nosso mercado. Muito obrigado, Marco. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.